Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Dessa vez a gente não vai mostrar o rosto da entrevistada e nem diremos o seu nome, a pedido dela, por ela trabalhar para o governo federal. Ela tem muito a nos contar, muito, a começar por sua EQM. Se preparem, se preparem. Como sempre, fizemos questão de compartilhar tudo com vocês. Afinal, estamos juntos atravessando essa fronteira, não é mesmo? Essa entrevista foi dividida em 3 partes, todas publicadas hoje, com 1 hora de diferença entre cada publicação. Ou seja, a segunda será publicada às 19 horas e a terceira às 20 horas. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa noite, pessoal. Boa noite, cara entrevistada, que não será identificada hoje por motivos de respeito e segurança. Ela vai explicar um pouco mais sobre isso. Então, ela não está sendo identificada nem nome, nem profissão e nem de onde está falando. Mas eu considero da maior importância nós conhecermos a história dela, a experiência de quase morte dela e também outras experiências que nos dão mais uma luz para formarmos esse grande quebra-cabeça que é entender o que somos nós. Muito obrigado mais uma vez, a palavra está com você. Olá, Carlos. Eu quero agradecer a você, quero agradecer ao canal pela oportunidade de poder dividir a minha EQM e também todas as histórias espirituais nas quais eu vou compartilhar hoje com todos. Como você bem disse, eu não vou me identificar, não vou aparecer. Em respeito ao meu trabalho e em segurança ao meu trabalho, eu trabalho com o governo federal. Então, as pessoas elas não compreendem, né, esse despertar espiritual, esse caminho e essa busca que todos nós estamos, assim como eu acredito que todos que acompanham o seu canal também estão. Então é por esse sentido que eu não vou aparecer, mas hoje, Carlos, é um dia muito especial. É um dia onde eu atendo a um chamado. Eu tenho sido instigada, Carlos, já há algum tempo a falar no seu canal. Mas eu sempre muito racional, sempre muito apegada às evidências, né, do campo científico, eu trabalho um pouco com isso. E sempre relutando um pouco, eu sou workaholic, então eu trabalho muito, então nunca tinha tempo e energia para compartilhar e dar o meu relato ao canal. Mas eu vim sendo instigada já há algum tempo e então esse momento chegou. Então agradeço a você, agradeço a toda a espiritualidade amiga pelo apoio, pelo suporte, para que eu esteja aqui contando um pouco da minha experiência e eu espero que ela ajude outras pessoas, assim como todas as outras experiências que eu acompanho do seu canal têm me ajudado ao longo desses anos. Eu acompanho o seu canal, Carlos, desde 2018 e é um trabalho de primeiríssima qualidade, no qual eu respeito bastante. E todos esses vídeos, todos esses relatos, todas essas pessoas que por aqui passaram me ajudaram muito a entender um pouco, inclusive, do meu caminho espiritual. Hoje me considero uma pessoa mais espiritualística. Eu cheguei a frequentar o kardecismo por muitos anos, sempre indo às palestras, aos passes. Cheguei a fazer o ESD, me encontrava e me identificava muito. Mas acompanhando o seu canal, hoje eu me considero uma pessoa que não tem uma religião em específico. Né? Eu respeito todas as religiões, todas as crenças, todas as fés, respeito todas elas, mas eu não tenho uma em específico. E é muito importante que isso fique claro, Carlos, aqui ao seu canal e a todos que acompanham, porque parte dos meus relatos tem alguns vieses que possa ser interpretado como religioso, tá? Mas eu gostaria muito que as pessoas não levassem por esse caminho, que tivessem realmente a mente aberta para compreender todas essas questões que eu tenho passado, porque eu vou ser bem sincera, Carlos, nem eu entendo tudo no qual eu estou passando.
Algumas pessoas que acompanham o canal, eles podem pensar, nossa, essas pessoas que têm mediunidade são privilegiados. Mas na verdade eu vejo, Carlos, como não muitas vezes, porque não é fácil lidar com a espiritualidade, não é fácil ver, ouvir, e lidar realmente no dia a dia com tudo. No meu caso especificamente, o espiritual, ele se mistura a coisas do meu cotidiano. Às vezes eu não sei se é espiritual, se aquilo se é algo realmente que está acontecendo, se é um feeling que eu tenho pelo meu perfil, ou se é realmente espiritual. Então, assim, eu até peço, Carlos, se você me permite, que as pessoas do seu canal que têm entendimento, que de repente tenham compreensão, que possam deixar comentários, participar, até com relatos também, que possam me orientar, me ajudar também nesse caminho espiritual que eu estou trilhando. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda e é possível. Carlos, toda a minha história começa desde a infância, mas eu quero começar com você contando da minha EQM e depois eu vou para minha infância para contextualizar um pouco mais. Bem, em 2013, Carlos, aos 28 anos, eu retirei 8 miomas do útero. Eu sou uma pessoa que desde a adolescência sempre tive problemas no útero, sempre tive questões hormonais, sempre perdia muito sangue, né? Então, assim, o momento menstrual era um momento, sabe, de grande dor, era um processo muito doloroso no qual eu passava. Então, aos 28 anos, eu tirei 8 miomas e fiquei acompanhando, Carlos, anualmente com exames, como estava o meu útero. Depois de 1 ano e meio que eu fiz o exame, eu já tinha miomas no útero de novo. Eu já tinha 1 ou 2 miomas no útero de novo. E aí o médico falou, olha, se você quiser tirar, a gente tira, mas a gente pode só monitorar porque são poucos. Então eu preferi monitorar porque a cirurgia de retirada de mioma, que é a miomectomia, principalmente a aberta que eu fiz, ela é como se fosse uma cesariana, né? Abre ali embaixo do umbigo, expõe o útero, retira os miomas. Então, é uma cirurgia que não é fácil de recuperação. Então, hoje a gente preferiu acompanhar. Depois da Covid-19, Carlos, ali em 2020, 2021, eu pego Covid e sou internada. Fiquei internada 1 semana na pandemia, porque eu peguei Covid, fiquei bastante ruim. E depois que eu tenho alta, eu volto a fazer, Carlos, os meus exames. E aí eu já tinha vários outros miomas. E depois da pandemia, as minhas dores pélvicas se intensificaram muito. Eu comecei a ter dores pélvicas muito grandes que elas irradiavam para a perna direita. Então era uma dor muito forte nas costas também que irradiavam para a perna direita. Eu ia aos prontos-socorros, eu era medicada com remédios ali paliativos e sempre ali focada no trabalho, sempre trabalhando, esquecia realmente de cuidar um pouco de mim. E eu passei, Carlos, 2 anos nesse calvário, sentindo muitas dores, perdendo muito sangue, a ponto de não sair de casa, perder muito sangue e nenhum absorvente, nada continha, ou seja, passaria provavelmente vergonha na rua, digamos assim, ficaria exposta, então eu nem saía. Até que um dia eu vou num pronto-socorro, muito cansada de tudo isso, uma médica me disse, olha, pelo que você me traz, são sintomas de endometriose. Por favor, vá até um especialista, porque precisa ser um especialista, não é qualquer ginecologista, tem que ser um especialista em endometriose. E são poucos, Carlos, especialistas nesse campo da endometriose. Então, eu encontrei em Brasília um grande especialista, ele me passou um mapeamento de endometriose, eu fiz esse mapeamento, então a médica encontrou alguns focos de endometriose e também encontrou tantos, mas tantos miomas que era impossível, via exame, determinar quantos miomas eu tinha. Ela disse que pela imagem parecia ser mais de 20. Ok. E então eu passo a buscar um médico, então, para fazer a cirurgia, né? Uma cirurgia cara, nem todo plano de saúde cobre, e eu fui ali buscando. Fui em uma médica que ela me passou
para ir no urologista, que ela falou assim, olha, são muitos focos, me parece que um dos focos está perto da sua bexiga, isso tem que ser melhor investigado. Fui no urologista, ele fez alguns exames prévios, disse que era importante eu colocar um catéter em um dos ureteres, porque parecia que o ureter ele estava estreito, como se tivesse colado ali um endométrio, e que isso poderia fechar o canal, que eu teria que colocar um catéter. E eu comecei a pesquisar, Carlos, ter catéter no ureter, como é, se dói, se não dói. Vi relatos de algumas pessoas que estavam usando, conversei bastante com o médico e recebi a intuição, a informação espiritual de que eu não fizesse esse procedimento. Então, em comum acordo com o urologista, eu resolvi não fazer essa microcirurgia de colocar esse catéter, e era uma microcirurgia que estava marcada, inclusive, para 2 de abril de 2024. Porque ele já ia fazer uma biópsia da minha bexiga, então ele ia aproveitar esse momento da biópsia para passar o catéter. Aí eu não quis mais fazer o catéter, ele passou a câmera na bexiga e no ureter e descobriu o quê, Carlos? Que não tinha nenhum foco, não tinha nada que estava obstruindo o meu ureter. Ou seja, realmente não era necessário eu fazer aquele exame que ele tinha indicado. E que ainda bem, pela espiritualidade, foi me dito, né, por intuição, que eu não fizesse, e eu não fiz. Então, Carlos, fiz alguns exames e fui seguindo, fui caminhando para a minha cirurgia de endometriose e de miomectomia, que, pelo meu médico, Carlos, estaria marcado para o dia 28/4/2024. Eu e meu médico, nós conversamos, Carlos, vamos dar um exemplo, vamos dizer que hoje é terça-feira, tá? Nós conversamos numa terça-feira e ele já marcou minha cirurgia para o domingo próximo. E eu recebi a seguinte intuição: faça novamente o seu exame de sangue. E aí, conversando com o meu médico, ele falou: olha, nós vamos fazer a cirurgia agora no domingo. Já vou deixar marcado com a minha secretária. E aí, quando eu recebo a intuição, eu falo: doutor, não seria melhor nós fazermos uma última consulta prévia antes da cirurgia, onde você olhasse exames de sangue que eu pudesse refazer? Vamos fazer refazer os exames de sangue? Ele falou: tá, tudo bem, você tem razão. Me mandou, Carlos, os pedidos de exame pelo WhatsApp mesmo. Fiz os exames de sangue e, pasme, eu estava com a ferritina muito baixa. Eu tinha muito pouco ferro no sangue, Carlos, a ponto de eu não poder jamais fazer uma cirurgia tão demorada e perdendo tanto sangue assim, como uma miomectomia associada a uma retirada de focos de endometriose. Quando ele viu aquilo, ele falou: nossa, você vai precisar tomar Ferinject, que é um medicamento que é feito via, que é endovenosa, ela é feita na veia, e que ela consegue, Carlos, rapidamente restabelecer a quantidade de ferro necessária para uma cirurgia do porte da minha. Então, eu fiz a aplicação do Ferinject na veia, e aí a minha cirurgia, ela foi remarcada para o dia 11/5/2024. Foi uma cirurgia de mais de 5 horas, 2 anestesias, tanto a geral quanto a anestesia RAC. Foram tirados mais de 40 miomas, que inclusive eu te mandei a foto, peço para que você compartilhe com todos. E o médico tirou a foto porque ele me disse: eram tantos miomas que eu precisei tirar a foto para que você acreditasse. E ele, ainda assim, Carlos, não tirou todos os miomas, né? A cirurgia foi em maio, ele já queria que em dezembro eu fizesse uma segunda cirurgia para retirar o restante, mas eu me neguei porque foi muito pesado, foi muito duro a minha recuperação, tá? Da retirada desses miomas, e eu vou passar a explicar o porquê.
Assim que concluiu a cirurgia, que fui para a sala de recuperação, até passar a anestesia, né, que eu pudesse então ir para o apartamento. Ah, eu chego no apartamento, minha mãe ainda não estava, depois foram encontrar minha mãe, que estava tadinha, perdida no hospital. Minha mãe é uma idosa, 76 anos. Minha mãe chegou então no quarto, passei aquela noite no hospital e estava previsto para o dia seguinte, Carlos, a minha alta. Mas para que eu tivesse alta, eu tinha que andar um pouco dentro do quarto para que fosse observada realmente a minha recuperação. Então, a enfermeira pediu, né, que eu andasse no quarto assim que eu pudesse. Chegou um determinado momento, minha mãe falou: minha filha, vamos andar um pouco no quarto. Então, minha mãe falou: olha, senta primeiro, respira, e só depois, com calma, é que eu te levanto para que você possa andar no quarto. E não tinha nenhum enfermeiro lá nesse momento, Carlos. A gente fez por conta própria. E aí, assim que eu sento, Carlos, na cama do hospital, eu sinto tanta dor, Carlos, mas tanta dor, eu gritava de tanta dor. Eu falava: mãe, tem alguma coisa errada, mãe, socorro, socorro, tô sentindo muita, mas muita, muita dor. Nisso, Carlos, eu desmaio nos braços da minha mãe. Eu estava sentada na cama de hospital, minha mãe em pé à minha frente, segurando as minhas mãos para me ajudar quando fosse o momento que eu levantasse. Mas nesse momento começa a minha EQM. Eu desmaio nos braços da minha mãe e automaticamente, Carlos, eu já não estou mais naquele hospital. Eu estou numa rua e aí eu sou apenas uma observadora do que eu vou passar a relatar. Eu vejo uma grama verde, eu vejo uma calçada, parecia uma rua bem organizada de um local, e dava para ver as vias assim da rua, né? Dava para ver a rua mesmo ali bem delineada, e a grama verde e essa calçada que fazia um contorno em L. E eu me vejo caminhando nessa calçada, fazendo esse contorno em L, indo de encontro a um homem que estava parado. Só que eu não vejo a imagem, Carlos, como a gente vê aqui. Eu vi a silhueta, sabe? A silhueta dava para ver o meu contorno do meu corpo todo. Dava para ver o contorno da roupa do homem também. Pareciam roupas normais, não parecia ser uma túnica, não parecia ser nada, parecia roupa normal. Então eu me vejo caminhando essa calçada, contornando, chegando até esse homem. A gente conversa alguma coisa muito importante e eu estou aqui num terceiro local como observador apenas. E aí eu converso com esse homem e de repente retorno rapidamente, Carlos, para o hospital, quando minha mãe começa a me chacoalhar no desespero. E quando ela começa a me chacoalhar no desespero, eu retorno, e quando eu retorno, já tem pessoas do hospital, tinha enfermeira, técnica de enfermagem, já no meu quarto. Nisso, imediatamente, chega a médica de plantão da internação e ela automaticamente fala: deita, 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 vamos fazer agora mesmo outro exame de sangue em você. E aí coletaram com muita dificuldade o meu sangue, Carlos, e eu com muita dor, continuei gritando de dor. Eles ligaram para o meu médico, o que tinha feito a cirurgia em mim. Ao mesmo tempo, o exame de sangue estava sendo feito. Rapidamente saiu o resultado. Carlos, eu não tinha nenhum ferro no sangue. Eu perdi tanto sangue na cirurgia que eu não conseguiria jamais caminhar. No mesmo momento, a médica me passa bolsas de sangue. Eu tive que tomar 2 bolsas de sangue e ela me recomenda a ir para a UTI. Ela falou: vou te passar agora mesmo. Eu já pedi um leito de UTI. Quando eu estava indo para a UTI,
Carlos, o meu médico que estava chegando no hospital falou para as enfermeiras no celular: não, não interna ela na UTI não, que eu já estou chegando. Eu não sei se por algum motivo, algum médico talvez que veja o canal possa nos esclarecer. Me parece, eu não sei, mas me passou a impressão de que é muito ruim para um médico quando o seu paciente vai para a UTI. Eu tive essa impressão. Porque o meu médico não quis em nenhum momento que eu fosse para a UTI. Sendo que era o melhor para mim naquele momento, né? A médica pediu para que eu fosse para a UTI, já tinha até separado um leito. Mas resolveram acatar o pedido do meu médico e me mantiveram no quarto. E aí eu tomei 2 bolsas de sangue, e essas bolsas de sangue então me trouxeram vida, sabe, Carlos? Eu senti, sabe, a vida retornando ao meu corpo, porque eu realmente não tinha condições alguma. Mas eu continuava com aquela dor muito forte, era uma dor tão intensa, Carlos, que eu tive que ir para uma mesa de fazer uma radiografia, enfim, para entender que dor que era aquela. Então eu fui examinada e não tinha nada que justificasse aquela dor imensa e intensa que eu estava sentindo. Então eu tive ali uma queda de pressão muito grande, né? Não tinha forças realmente alguma para poder levantar, e ao mesmo tempo tive essa EQM em que eu encontro uma pessoa e converso com ela, e ela me passa alguma mensagem da qual eu não me lembro. Agora eu queria fazer algumas perguntas sobre a experiência de quase morte antes de nós partirmos para o antes e o depois, que é abordar a sua vida inteira. Porque eu sei, por conversas anteriores que tivemos, que esse contato com o mundo extrafísico não se iniciou na EQM. Bem, sobre a EQM, eu queria primeiro entender. Quando você fala que a intuição protegeu e protegeu mesmo, né? 2 vezes, tanto quando você foi intuída a não colocar o catéter, como também em refazer o exame de sangue, eu queria entender como é que se dá essa intuição. É só uma intuição mesmo? Ou você ouve uma voz? Ou é um download que acontece? Ou é alguma coisa que não tenha sido dita ainda? Carlos, é uma mensagem que aparece dentro da minha cabeça. É uma voz que aparece dentro da minha cabeça. Eu tenho uma voz que me acompanha desde da adolescência, da infância. Eu me lembro mais da adolescência para frente. Mas nesses casos é uma mensagem que aparece dentro da minha cabeça e que eu sei distinguir quando é minha e quando não é. E você distingue de que forma? Da seguinte forma, Carlos. Exemplo, eu estava num momento muito delicado da minha vida, quando eu estava me organizando para fazer essa cirurgia e que eu estava passando por esses exames também da bexiga, esses exames todos investigativos. Eu estava no meio aliás, no final do meu mestrado, estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, eu estava com dores sobrenaturais. Eu estava trabalhando muito no governo federal, entregando tecnologias, sabe, minha vida estava toda tomada por várias questões, das quais eu estava com a mente tão cansada que eu sozinha não conseguiria tomar muito partido, falar assim, olha, tem que pedir para o médico mais um exame, tem que fazer mais, se posiciona como não querendo fazer esse exame. Não, eu estava entregue, Carlos, estava entregue, porque eu passei um momento sem postergando, na verdade, esse cuidado, esse autocuidado, né, cuidar da minha saúde. Então, naquele momento, eu estava entregue. E quando, para além, claro, desse momento de vida em que eu estava, eu sou uma pessoa bastante crítica
e sempre gosto de estar assentada em evidências, né? Muito também voltada ao campo científico, ao meu racional. Não que eu não fosse uma pessoa que fizesse esses questionamentos e esses posicionamentos, mas naquele momento eu sinto que não fui eu. E eu determino, porque ao mesmo tempo, Carlos, em que eu estou falando para o médico, tá bom, doutor, tanto que eu tenho as mensagens aqui, onde eu falo, tudo bem, doutor, então tá certo a nossa cirurgia para domingo. Ao mesmo tempo em que eu falo para o médico, ok, doutor, tudo bem, a nossa cirurgia para domingo, ao mesmo tempo vem uma mensagem na qual eu escrevo, doutor, não seria melhor fazermos um novo exame prévio, uma nova consulta antes da cirurgia, em que você possa analisar? Entende, Carlos? Ao mesmo tempo em que eu confirmo algo, ao mesmo tempo eu não confirmo e eu sei que aquilo não é meu, porque eu não voltaria atrás assim tão rápido. Isso é uma coisa que algumas pessoas já me falaram sobre como saber se na verdade, conforme me contaram, como saber se é do que elas chamam de eu superior ou se é de uma outra existência, desse o nome que se quiser dar como mentor, por exemplo. O que as pessoas dizem é: quando é um assunto do meu conhecimento, eu acho que é do meu eu superior, conforme é dito. Mas quando é algo que eu não sei, é de outra pessoa, de outra existência, que mais ou menos é o que você falou agora. Por você mesma, você não falaria isso. Você sentiu que não tinha como ser algo relacionado a você. Sim, até porque é um pouco do que você está dizendo mesmo. Não faz parte do meu campo científico, não faz parte da minha formação. Eu não tenho formação médica, não tenho nenhuma formação na área da saúde. E tanto Carlos, que a minha cirurgia, microcirurgia, né, para colocar o catéter já estava marcado para o dia 2 de abril. Ou seja, eu já tinha confirmado com o médico que faria e depois voltei atrás. Assim como também com o médico ginecologista, ele já estava marcando a minha cirurgia para o domingo e ao mesmo tempo eu já voltei atrás pedindo essas confirmações. Aí começou a EQM e você disse que você era apenas uma observadora. Você via a grama verde, a calçada, uma rua bem organizada do local. Você vai ao encontro de um homem que você só viu a silhueta. Perguntas. Você sentiu que você já conhecia aquele local? Eu conhecia o homem. Eu não vou te falar com certeza se eu conhecia o local, porque eu via um pedaço muito curto. Eu via a grama, a calçada em L, a pista, tinha uma pista. Ou seja, o olhar estava muito focado naquele espaço. O homem, eu e esse pedacinho. Então, eu não conseguiria dizer se era um local, por exemplo, que eu conhecesse. Mas a pessoa eu conhecia. Então, tanto ele eu via a silhueta, como eu também estava em silhueta. Eu era uma terceira pessoa observando, eu caminhando e observando o homem também. Quando você fala silhueta, você tem uma cor para ela? Uma cor, era um pouco iluminado, né? A silhueta era um pouco iluminada, tons de dourado. As duas? As duas pessoas, tanto eu quanto o homem. A altura de uma com relação à outra? Ele era um pouco mais alto do que eu. Você diz que você não se lembra do que ele falou, mas você se lembra do timbre dele? Não lembro do timbre, porque embora a gente tenha conversado, eu não sei o que a gente conversou. Não é que eu tenha me esquecido do que a gente conversou. É como se naquele momento em que a gente tivesse iniciado a nossa conversa, o áudio foi cortado. Ou seja, eu fui impedida, resguardada de alguma forma, de escutar o que a gente estava conversando. Então, eu não tenho lembrança nenhuma de timbre, porque eu não pude escutar nada. Por que você disse que você já o conhecia, visto que você só via uma silhueta? Era por sentimento? Você sentia que conhecia? Por sentimento e também pela minha conduta.
porque eu estava indo ao encontro dele. E esse encontro foi amistoso. Sabe quando você chega e conversa com uma pessoa que você conhece há muito tempo? Sabe, que você está indo ao encontro daquela pessoa, né? Eu contornei a calçada, ele estava parado aqui, eu contornei a calçada, fui até ele, a gente teve uma conversa amistosa, e aí eu, antes de retornar, minha mãe me chacoalha e eu acordo nos braços dela, já com a equipe de enfermagem e a doutora do plantão chegando no quarto. Várias vezes nessas experiências eu faço a pergunta e a resposta foi afirmativa várias vezes sobre se a experiência poderia ter sido causada para que chegasse de uma forma mais sólida uma mensagem a você. Isso faz sentido? A EQM ter sido causada? Faz sentido, Carlos, porque eu estava com uma dor insuportável. O meu médico chegou logo em seguida, quando a médica pediu para reservar o leito da UTI, para que eu fosse para a UTI. Eu tomei 2 bolsas de sangue e ele me levou automaticamente para a sala de radiografia, para poder verificar o que eu tinha, o que estava acontecendo dentro de mim. Eu vi, o Carlos, que o doutor ficou muito aflito. Ele ficou muito aflito, como se ele estivesse pensando assim, meu Deus, será que aconteceu alguma intercorrência e ela está tendo alguma hemorragia interna? Deu para perceber, e como eu sou sensível, né, Carlos, eu sinto o sentimento das pessoas também, é algo que eu vou contar mais na frente, eu senti a preocupação profunda que ele estava sentindo naquele momento. E por isso que ele me levou para a sala de radiografia e eu entrei dentro da máquina, foi feita uma radiografia e não tinha nada. Então, não se sabe até hoje que dor foi aquela, o que foi que aconteceu. Não tem uma explicação. Na verdade, eu fico pensando, por que ele chama você, fala um monte de coisa, vamos supor, ok, precisa ser um recall, chama ela aqui, fala um monte de coisa e você não se lembra. Mas isso me faz pensar imediatamente no chamado véu do esquecimento. Quer dizer, dizem que antes de você vir para cá, ter essa experiência no planeta Terra, da mesma forma existe, algumas pessoas falam num suposto planejamento do qual você também esquece. Quer dizer, parece que faz parte do que é criado para ser um aprendizado aqui. Isso também faz sentido para você? Também faz sentido, Carlos. Ele me falou alguma coisa que para mim no momento fez muito sentido, porque inclusive eu assenti com a cabeça, tá? Eu fazia movimentos. Então, eu cheguei até ele, a gente conversou, eu assenti com a cabeça, eu gesticulei, ele também gesticulou, como quem tem uma conversa mesmo que explica algumas coisas, né? Então ele me passou ali algumas informações que ficou gravado de alguma forma no meu espírito, ficou gravado em algum lugar que eu não poderia, por algum motivo, trazer para cá. Pelo que você acabou de falar, dá a impressão de que você manteve preservada a memória do visual, mas não a auditiva. Não, auditiva nenhuma, tanto que eu era um olho ali, uma consciência, acompanhando essa visão, me vendo ele, e ficou muito gravada mesmo esse caminhar, essa chegada até ele, a silhueta das roupas, tudo preservado, mas era num vácuo. Aí eu pergunto, essa visão de fora, como se você fosse um drone, vendo você, as duas silhuetas e o local ali, como é que você entende esse drone? Era você no olho que estava enxergando os dois e ao mesmo tempo você lá naquela silhueta, ou na verdade da silhueta até aquele olhar do drone, que conforme estamos chamando para que as pessoas entendam, esse conjunto era a soma das duas visões, era a consciência. Eram duas coisas ou eram uma só? Eu tenho várias experiências, Carlos, com bilocação, mas nessa em específico eu era só uma consciência observando, eu não tinha a dupla visão.
não tinha a visão de quem estava no corpo se aproximando da pessoa e era ao mesmo tempo a observadora. Não, eu era só a observadora, porque eu não cheguei a ver esse homem de frente, eu não cheguei a olhar para ele. Só essa minha consciência externa era que observava a imagem. Você comentou sobre o fato de que você acessa o sentimento das pessoas mesmo antes da EQM. Eu pergunto, a EQM gerou algum aumento nessa capacidade de sentir o sentimento alheio? Olha, Carlos, essa minha percepção já é tão alta que, refletindo agora com a sua pergunta, eu posso dizer para você que um pouco mais. Eu já tinha bastante antes, mas hoje eu tenho muito mais. É muito mesmo. A ponto de estar mais isolada, eu entendo, sabe? Porque isso acaba de alguma forma te afastando um pouco das pessoas. Eu sou uma pessoa desde criança muito sozinha, né? E sigo nesse caminho muito solitária ainda, e eu entendo que parte disso é pelas percepções. Isso quer dizer, por exemplo, perceber que nem sempre o que uma pessoa fala é o que ela está sentindo? Exatamente. Isso para tudo, para relacionamento, para trabalho, para vida familiar, né, com os meus irmãos, meus primos, tios, isso com todo mundo. Algumas perguntas ainda sobre a EQM. A percepção do tempo era diferente? Era diferente, porque nos braços da minha mãe, quando ela me segura e me chacoalha, o tempo dela me segurar e me chacoalhar foi quase que ao mesmo tempo, Carlos, porque e ela me contou isso depois. Eu conversei com ela, falei: mãe, eu caí no seu, né, no seu peito aqui. Ela falou: minha filha, você caiu e eu automaticamente te chacoalhei. Mas na experiência que eu estava, eu é como se eu tivesse dormido, Carlos. Eu caí nos braços da minha mãe, dormi, porque quando eu voltei, parece que eu tinha voltado de um sono profundo. Para você ver o tempo que é diferente, né? Ou seja, eu andei eu vejo a grama, vejo a calçada, caminho pela calçada, chego até alguém que conversa comigo, a gente gesticula, eu assento com a cabeça e, ou seja, tem um outro processo que nos braços de minha mãe foi muito rápido. Assim que eu desmaio, ela já no desespero me chacoalha e eu já retorno. A pergunta sobre o espaço agora. Muitos falam da visão de 360 graus, mas pelo que eu estou entendendo, ali você tinha uma visão clássica que nós achamos que um drone pode ter. Era uma visão de vocês dois ali. Você não estava olhando para trás, né? Isso, exatamente. Não olhei para trás. Não, não, não. Eu vi só a imagem. É como se eu tivesse pego o pedaço de uma rua, uma esquininha de uma rua e essa cena. Só. Era focado, parecia que ali era algo muito importante, no qual eu não pudesse ficar distraída em outras direções. Eu fiquei apenas ali naquele momento, e pelo que eu senti, eu também não tinha a liberalidade de escolher olhar para trás ou para outro lado, que não fosse só aquela cena. E as perguntas clássicas de sentimento de paz, de conhecimento maior, de pertencimento, deu tempo de sentir alguma coisa assim? Deu, porque eu estava sentindo uma dor muito forte, Carlos, e naquele momento em que eu desmaio, acabou a dor. Não tenho dor física, eu sou só uma consciência, uma observadora que está num outro plano, onde eu não ouço qualquer barulho, qualquer voz, eu estou num vácuo, observando a minha própria imagem, mas de uma forma diferente, numa silhueta. Então, naquele momento, não tinha essas dores humanas, as preocupações, não tinha nada. Então, do lado de lá é diferente, é tudo melhor. Eu sei que você teve várias experiências sobre as quais você vai nos contar a seguir. Eu pergunto, comparando essas várias experiências que você teve com a experiência de quase morte que você teve, que mesmo tendo sido breve, ela teve a sua profundidade inquestionável, eu pergunto,
Você vê alguma diferença entre essas experiências de saída de corpo, simplesmente, ou uma experiência que ocorre mais perto desse, talvez, limiar, ou então que foi causada para te passar um recado? São experiências equivalentes ou você enxerga alguma diferença entre elas? No meu caso, tem diferença, Carlos, porque nas minhas outras experiências, geralmente eu volto com mensagens claras. Eu tenho visões claras, porque nada EQM eu não pude voltar com a informação, né? Eu não fui permitida voltar com uma informação, mas nas outras experiências que eu vou contar a seguir, eu volto com informação. Ok, então vamos a elas tanto antes quanto depois. Certo, Carlos. Eu quero, para ser didática mesmo, dividir aqui o meu relato em experiência de quase morte, que foi o que eu primeiro relatei, experiências fora do corpo e visões premonitórias, tá? Carlos, desde criança eu tenho muitas experiências, mas eu sempre fui muito racional, como eu já disse, apegada às evidências, uma visão muito científica. Então eu sempre questionei tudo. Não sei até que ponto isso é bom ou é ruim para a espiritualidade, né? Talvez a gente tenha que confiar mais naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve. Então, desde criança, eu sempre me achei uma criança diferente dos meus irmãos. Eu não me identificava com a minha família. Minha família ela é disfuncional, né? Eu sou filha única de pai e mãe, mas eu tenho mais de 10 irmãos por parte de pai, 2 irmãos por parte de mãe, e eu filha única de pai e mãe. E eu não me identificava com aquela família. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. Meus irmãos não tinham esse interesse. Quando eu era criança, eu queria ser escritora. Até que eu escrevi um poema e a minha professora de português disse que eu não tinha escrito, que eu tinha provavelmente copiado de algum lugar. Eu disse para ela que não tinha copiado, que tinha sido eu que tinha feito. Eu tinha aí, Carlos, mais ou menos uns 8 aninhos. E ela continuava dizendo que eu tinha copiado, que não era possível que eu tivesse escrito aquilo. E aí, então, eu fiquei tão triste que eu parei de escrever. E larguei e abandonei o meu sonho de ser escritora. E por ter uma família disfuncional, eu fiz na minha cabecinha de criança uma família imaginária. Um pai, uma mãe e 2 irmãos. E por incrível que pareça, quando eu fiz lá os meus 18, 19 anos, eu entendi que essa família imaginária era, na verdade, uma família espiritual. E aí você pode me perguntar, qual comprovação você tem? E eu vou te dizer, nenhuma. É uma sensação que já está com você. Sabe, uma certeza de estar rodeada por uma força que te move. Porque imagina, você está num contexto social que não é benéfico para você. Está também num contexto familiar que também não te traz essa perspectiva. E você ter essa perspectiva com tanta força e com tanta certeza que não é usual, não é normal. Então, essa família imaginária que desde criança eu sentia, Carlos, que me apoiava a estudar, me apoiava a ler, me apoiava a ir bem na escola, me apoiava a ficar lendo os meus livros no fim de semana, ao invés de sair para outros lugares, como as pessoas da minha idade. Eu sentia essa energia que me movia. Então, eu sempre foi muito interessante isso. E aí, Carlos, com 7 anos de idade, eu tenho um sonho que até hoje eu me lembro dele. Que foi o primeiro sonho no qual eu me lembro e um dos mais especiais que eu tive na minha vida. E eu considero não como um sonho, mas eu considero como um transporte astral ou como acessando uma realidade paralela. Não sei muito bem dizer para você o que é. Eu só sei dizer que não é sonho. E aí, como eu faço para distinguir um sonho
de um acesso a uma realidade paralela ou de um transporte astral. Vou te dar um exemplo, Carlos. Num sonho, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sonho e sonho com um unicórnio. E no sonho eu falo, nossa, unicórnio, que gracinha, que bonito. E aí eu acordo e falo, meu Deus, sonhei com unicórnio, unicórnio não existe, que loucura, e tudo bem. Só que no transporte astral, ou na realidade paralela, enfim, eu questiono. Então, exemplo, eu estou dentro do sonho, vejo unicórnio e questiono. Unicórnio? Mas não existe unicórnio. Como assim eu estou vendo? Então eu começo a questionar o que eu vejo, eu começo a ter controle dentro do sonho e fazer perguntas dentro do sonho como se eu estivesse acordada, não como se eu estivesse sonhando. Então é assim que eu faço a distinção. Então, esse sonho que eu tive com a Amazônia, eu tinha 7 anos de idade, e de repente eu me vejo, Carlos, dentro de um helicóptero, sobrevoando a Amazônia. E eu vejo florestas e florestas e florestas sem fim. A coisa mais linda. E eu na porta daquele helicóptero, olhando para baixo, encantada com aquela floresta, e me parecia, Carlos, que eu estava em alguma expedição, alguma coisa. Eu olhava para baixo como se eu estivesse procurando alguma coisa. E eu me lembro de falar com o comandante assim: desce um pouco mais que eu vi um ponto branco no meio da floresta. Eu vou fazer perguntas durante a sua explanação, porque são muitas coisas. Nesse momento, você se sentia com 7 anos ou era como se você fosse uma adulta? Eu era uma adulta, desculpe, eu até esqueci de falar. Eu era uma adulta, eu devia ter mais ou menos os meus 30 anos, assim. Eu já era uma pessoa mais madura, sabe? E eu sobrevoava. E aí você pode fazer perguntas, fique à vontade. E eu sobrevoava a Amazônia. Eu vejo um pontinho branco, peço para o piloto descer um pouco mais, ele desce, aquele ponto branco, claro, cresce. E eu, com muita curiosidade, eu peço mais uma vez para o piloto descer um pouco mais, ele desce, ele começa a me alertar, olha, é perigoso a gente descer demais, posso perder a estabilidade da aeronave. E eu falei, não, mas vai com calma e desce um pouco mais. E aquele ponto foi crescendo, Carlos. E eu, muito curiosa, falei, tenta pousar. E ele falou, é impossível pousar na Amazônia. Olha, não tem qualquer espaço na floresta, não tem como pousar. E eu falei, eu preciso que você pouse, eu preciso ver que ponto é esse. Porque a gente já tinha descido, Carlos, a uma determinada altura que eu via a abóbada, eu via o telhado branco, alvo, intocável. E parecia um templo por cima, parecia um templo, porque era muito grande a extensão. E nesse momento, Carlos, que eu peço para ele pousar, corta essa imagem e nós já tínhamos pousado no meio da floresta, entre as árvores. Dá para ver, eu vejo claramente o helicóptero dentro da mata, fechada, e eu caminhando, Carlos, de encontro ao que eu tô vendo e eu não consigo me conter no que eu acabo de ver. O que eu vejo, Carlos, é uma basílica no meio da floresta amazônica. Carlos, era uma basílica toda branca. E você pode imaginar uma igreja toda branca, branquinha, e logo aqui a terra da floresta, inclusive estava chovendo um pouquinho, e as gotículas de água que caíam no chão em nenhum momento sujavam essa basílica. Ela estava intocada, branca. E com isso, Carlos, eu não tenho palavras para descrever o que eu estou vendo, eu só consigo ficar boquiaberta e eu começo a entrar naquela basílica. As portas eram enormes, tinham mais ou menos, Carlos, uns 4 metros só de porta dessa basílica. Eu entro, Carlos, e é uma igreja, claro, com os vitrais, mostrando a trajetória de Cristo, uma abóbada linda,
um altar com alguns santos, com um púlpito, as cadeiras de igreja, aquelas cadeiras de madeira inteiriça, assim, para as pessoas sentarem, e tudo, Carlos, em perfeito estado, irretocado. E eu começo a questionar, meu Deus, quem fez isso daqui? Porque tem somente índios aqui. Os índios não fariam essa basílica, não tem como eles terem construído isso, como isso surgiu. Eu começo, Carlos, a fazer uma série de perguntas. E ao mesmo tempo em que eu estou espantada, ao mesmo tempo maravilhada, imersa naquilo tudo, e eu acordo aos 7 anos de idade com essa sensação de estar maravilhada e ao mesmo tempo com uma série de perguntas, como quem criou aquilo, quem construiu aquilo, como isso pode ter aparecido do nada no meio da Amazônia, os índios não poderiam ter construído aquilo, que são perguntas que até hoje, eu vou ser sincera, eu não tenho respostas para ela ainda, mas eu pesquisando um pouco, né, sobre o que quer dizer. Eu vou somar mais uma pergunta. Quando você voltou, você saiu de uma situação em que você sabia que você era adulta e voltou para uma situação em que você tinha 7 anos. Como é que foi a transição dessas dúvidas? Como é que as dúvidas adultas couberam na criança de 7 anos? Não deixem de assistir a segunda parte dessa importante entrevista, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?